Oi, turminha! E aí, como é que vocês estão? Bem, hoje eu vou fazer aqui a contação de história pra você de uma das situações que o Geraldo vivenciou. Eu acredito que vocês vão gostar. O Geraldo falou aqui pra mim que dessa vez ele aprontou um pouquinho, que esse negócio de querer ser o primeiro, né? Sempre traz algum problema. É um que queira pegar na mão da professora, é outro que queira descer primeiro lá pro pátio, e aí, ó, a gente tem confusão na certa. Então vamos lá, ó. Gente, a situação inicial da fotinha que eu vou mostrar pra vocês, ó, é essa, tá? Ó. Tchararã. Parece que o pessoal aí da turminha do Live, né, se meteu numa baita de uma encrenca. Vamos ver o que foi que aconteceu aí, tá, gente? Bora lá. A fila. Enquanto Geraldo ainda nem se mexia para levantar a carteira, ele viu a Fúvia correr feito uma maluca para ser a primeira da fila que a Janaína pediu para eles formarem no pátio. O Geraldo não sabia para que era a fila, mas, seja lá para o que fosse, ele não conseguia imaginar um motivo para querer muito que ser o primeiro. Qual era a vantagem de estar na frente? Será que a fila é para ganhar alguma coisa que começa legal e termina ruim? Tipo, os primeiros ganham chocolate e os últimos ganham quiabo? Para que serve ser o primeiro? Para entrar no auditório e pegar o melhor lugar? Mas qual é o melhor lugar? Um bem na frente para enxergar direito o que acontece no palco, ou um bem no fundo para quem está no palco não enxergar vocês e perceber que você não está prestando atenção? Perguntas do Geraldo. Mas parecia ser muito importante para Fúvia ser a primeira da fila. Ela levantou correndo da carteira, achando que a fila era para definir os lugares na apresentação que eles iam fazer no auditório para comemorar o Dia do Índio. Saiu correndo e quase atropelou Carlos. O Carlos também parecia querer chegar antes de todo mundo. Ele achava que ficar na frente era importante porque, se a fila fosse para aprender alguma coisa ou para distribuir algum trabalho, se ele estivesse na frente, ele teria mais chance de escolher um tema de que ele gostasse. Na frente, então ele também saiu correndo e deu um encontrão com o Benjamin. O Benjamin não queria chegar na frente de ninguém, nem se importava com o lugar na fila, desde que ele pudesse ficar junto com os amigos. Então, ele estava apenas pegando sua muleta quando levou um encontrão do Carlos e acabou empurrando o Arthur, que estava parado do lado dele, esperando para conseguir passar. Nossa, gente, que confusão. O Arthur não se preocupava em correr para o pátio para conseguir um lugar na frente da fila, porque, além de ser o mais alto, também era o mais velho da classe. Então tinha certeza e achava óbvio de que ficaria na frente dos outros e, quando foi empurrado pelo Benjamin, ele não ficou bravo. Só deu um passo para trás e pisou no pé do Douglas. Doeu muito a pisada no pé do Douglas, que estava tentando sair da classe não por causa da fila, mas porque queria chegar logo no pátio para soltar um pum que ele estava tentando segurar fazia tempo e que não conseguiu mais segurar quando Arthur pisou no pé dele. Então, ele soltou um sonoro pum que fez quase todo mundo que ainda estava na classe dar risada. Enquanto ele pulava de um pé só e ria junto, só que sem saber por que ria, e acabou dando um encontrão com o Tomás. O Tomás estava acabando de fazer uma dobradura que ele queria que fosse uma mandala, mas que parecia mais um papel amassado em ângulos retos, quando levou o encontrão do Douglas. Ele deu um grito de susto, misturado com um pouco de vergonha por ter gritado. Ficou irritado, amassou o papel, transformando a mandala feita em uma bolinha, e a jogou com raiva por cima da cabeça do Geraldo, que ainda estava sentado na sua carteira. E a bolinha acertou em cheio o ombro da Beatriz. O Tomás não viu onde a bolinha foi parar, nem reparou na Beatriz, que sem querer
tinha sido alvo da sua fúria. A Beatriz se abaixou, pegou a bolinha do Tomás e ficou ali, encolhidinha, esperando que terminasse a confusão na classe sem que ninguém lembrasse que ela estava ali também. E o Geraldo, que acabou de sobreviver ao arremesso do Tomás, foi o único que acompanhou a trajetória da bolinha e a viu acertar em cheio o ombro da Beatriz. A Beatriz era da classe deles fazia tempo, mas não era muito amiga de todo mundo porque gostava mais de brincar sozinha. Essa era outra coisa que o Geraldo não entendia. Por que será que a Beatriz gostava de brincar sozinha? Brincar sozinha também é legal, mas era um daqueles legais que era bom só se fosse de vez em quando, tipo um suco de graviola, um doce de batata, que todo mundo sabe que se tiver todo dia, nossa, enjoa, né? Bem, mas a Beatriz estava sempre sozinha. Um dia, o Geraldo a viu chorar escondida no corredor das classes. Mas, quando foi falar com ela, ela saiu correndo e entrou no banheiro das meninas. E o Geraldo não é maluco de entrar no banheiro das meninas, né? Vai saber o que tem lá. O que tem bem lá dentro, né, gente? Então, ele prometeu para ele mesmo que ia falar com ela depois de descobrir o que tinha acontecido. Mas acabou esquecendo porque, depois disso, a Fê caiu da árvore e foi para o hospital. Isso devia doer mais e ser mais importante do que a Beatriz estava sentindo e que fez ela chorar, né? E agora, quando ele viu o papel amassado que o Tomás jogou acertar a Beatriz e percebeu que ninguém mais viu isso acontecer, ele começou a achar que talvez a Beatriz tivesse algum outro motivo para estar sempre sozinha. Será que era ela que não queria brincar? Em seguida, o Geraldo começou a achar que talvez isso não fosse certo. Será que ela gostava mesmo de não brincar com ninguém? Será que alguém gosta quando é assim sempre? Perguntas do Geraldo. O Geraldo achou que devia descobrir o que acontecia com a Beatriz e ia fazer isso depois que descobrisse o motivo da fila. Então, ele se levantou e foi caminhando para fora da classe, já quase vazia. Ali só tinha restado ele e a Beatriz. A Beatriz, quando achou que todo mundo já tinha ido para o pátio, também foi caminhando de cabeça baixa para fora da classe. Ela preferia sair da sala depois que todo mundo já tivesse saído. Assim não precisaria ficar esperando, nem se preocupando caso alguém falasse com ela no caminho. E também preferia andar de cabeça baixa, assim não precisaria reagir quando alguém falasse alguma coisa de que ela não gostasse. Ela dizia para ela mesma que o papel que o Tomás jogou não machucou nem nada, que ela não se importava se algumas vezes alguém jogasse alguma coisa e essa coisa acertasse nela. E Tomás ficou preocupado mesmo, né? Enfim, a Beatriz não se importava com quase nada. Ela só queria poder voltar para casa no final da aula e ficar lá sozinha. Ficar sozinha em casa era muito melhor do que ficar sozinha com um monte de gente brincando em volta dela sem nem ver, nem falar e nem brincar com ela. A Beatriz dizia para ela mesma que não se importava em ser a última da fila, mas agora ela não sabia muito bem o porquê. Ela sentia uma vontade enorme de chorar, sabe? E a vontade virou uma coisa que quando ela viu o Geraldo parado na porta da classe, vendo ela daquele jeito... Enfim... O que foi, Beatriz? Ele perguntou, né? A bolinha te machucou? Mas a Beatriz não respondeu, gente. Saiu correndo, chorando mais ainda. Depois que o motivo da fila foi revelado pela Janaína e que a Fúvia foi a primeira a receber a vacina contra a gripe no braço direito, todo mundo foi para o recreio, que naquele dia durou mais tempo por causa da campanha de vacinação na escola. E no dia,
A aula acabou como qualquer outro. Só a Beatriz foi mais cedo para casa. Depois de tomar a vacina, ela foi à enfermaria e disse que tinha vomitado e que se sentia mal. Então a mãe dela foi buscar a filha e a levou para casa. E lá ela ficou imaginando se algum dia alguém ia inventar uma vacina contra aquilo que acontecia com ela na escola. E o Geraldo, na casa dele, não quis saber de brincar com a Gigi, nem de responder a pergunta de pontinhos, nem de nada. Ele também ficou quieto no quarto dele, porque achava que tinha entendido o que tinha acontecido com a Beatriz. E ele ficou triste. Um pouco antes de dormir para valer, ele resolveu que, no dia seguinte, ia convidar a Beatriz para colorir a faixa de boas-vindas que eles iam fazer para a Fê, que logo ia poder voltar para a escola. Ele tinha certeza de que a Fê ia gostar disso. Ele tinha certeza de que a Beatriz ia gostar disso também. Então essa foi a nossa história do Geraldo. E na nossa aulinha a gente vai conversar sobre essas questões. Cheiro, tchau! Dá um tchau, Geraldo!